Filemão, versículos 23 e 24. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Colossenses 4:10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. Se ele for visitá-los, recebam-no. Reparem nos dois versículos. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Marcos é meu cooperador. O que é cooperador na linguagem de Paulo? Alguém que trabalha em prol do mesmo objetivo. E para os colossenses, parece pelo versículo que os crentes da igreja em Colossos sabiam da escorregada anterior de Marcos e de como isso havia causado a divisão da equipe missionária. E o que Paulo diz? Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, se ele for visitá-los. Recebam-no. Gente, o homem está recuperado. O homem é sério. Deem uma acolhida à altura a ele. Certamente o trabalho de Barnabé teve fruto. Mas outros dois textos comprovam isso. Por volta dos anos 64, 65 depois de Cristo, Pedro escreve sua primeira carta. No capítulo 5, versículo 14, Pedro, ao encerrar a sua carta, ele diz o seguinte: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Essa expressão, aquela que está em Babilônia, refere-se à igreja em Roma, a quem Paulo havia escrito a carta aos romanos. Mas Pedro envia saudações de Marcos, meu filho. Marcos era aparentemente filho na fé de Pedro. Filho de Pedro quanto à conversão, mas certamente filho de Barnabé quanto ao investimento de discipulado. No ano 67, já perto da sua morte, Paulo escreve sua última epístola. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Ele está dando instruções finais ao pastor Timóteo. Ele diz o seguinte: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ninguém menos do que Paulo, que havia resistido à conduta de deserção de Marcos, agora, passados 18 anos, confirma que o investimento de Barnabé foi um sucesso. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E reparem num detalhe importante: Marcos foi recuperado por um encorajador, numa operação, num compromisso de alto risco, de alto custo. Mas ouça ao que Paulo diz um pouquinho antes, 2 Timóteo 4, 9 e 10. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Demas havia sido chamado de cooperador na carta a Filemão. Carta escrita uns 5 ou 7 anos antes. Mesma categoria que Marcos havia sido colocado. Alguém que trabalha em prol do mesmo objetivo. Mas agora Paulo diz: Demas me abandonou, amou este mundo. De acordo com Tiago 4 e 1 João 2, 15 a 17, ao amar o mundo, ou seja, o sistema de pensar, os ídolos, a busca da primazia, que o mundo certamente acena para nós, essas coisas foram um atrativo irresistível para Demas. E ele preferiu isso a continuar fiel a Jesus. Será que isso não aconteceria também com Marcos? Se Barnabé não grudasse nele? Será que não faltou um Barnabé na vida de Demas? O mais marcante em tudo isso é avaliarmos o impacto para a igreja e para o mundo do ministério de Barnabé.